Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Salve, salve, meu povo! Vem chegando, galera. Aqui quem vos fala é o seu professor Otoniel Linhares, de Atualidades. E eu tô aqui, passando nesse canal maravilhoso aqui do nosso canal do Triplo Concursos, para falar de atualidade de outubro. Isso, domingão, 3 de novembro de 2024. Pessoal, tudo que aconteceu no mês de outubro, vamos saber aqui agora. Você que está estudando aí para vários concursos, e sempre vários concursos, somente na carreira, nas carreiras policiais, né? Tá tendo sempre lá, atualidades, atualidades, atualidades. E você tá focado, tá estudando para isso aí. Já que eu tô atualizando você, PM Sergipe, atualidades. Ah, meu Deus. E você quer saber mais? Aqui no Tribo, já tem material pronto para você, que são minhas aulas. Então você vai me acompanhar legalzinho. E outra ideia que eu quero dar para você aqui comigo. Pessoal, se liga. Você que tá comigo aqui no nosso canal no YouTube, ó, eu vou estar colocando você aqui com você 20 minutinhos de aula. Depois desses 20 minutinhos, você vai querer assistir ao vivo comigo? Você vai correr lá para o nosso site. Lá no site do Tribo, aqui ó, aqui na descrição desse vídeo, tem novidade. Clica aqui que tem informações que vão te remeter direto para a nossa assinatura ilimitada e muito mais informações ali. E tem a galera aqui que está com você aqui ao vivo, que vai digitando, você vai conversando com eles ali. Tem os nossos canais aqui de comunicação que vão dar continuidade a essa aula que eu estou fazendo aqui com você. Não vai querer perder nada disso. Lembra, vai estar na sua prova. Vai cair. E você tem que assistir para você gabaritar. Vem chegando então, pessoal. O que aconteceu, professor? No mês de outubro de 2024, que a gente vai ficar sabendo agora. Primeiro ponto, política. Brasilzão, eleições municipais 2024. A reeleição e continuidade, gente. Ricardo Nunes em São Paulo e outros prefeitos foram reeleitos. Destacando a continuidade de gestões locais, essa tendência reflete a aprovação de políticas anteriores e a estabilidade buscada pelos eleitores. Dois partidos eu quero chamar a atenção. Aqui, ó, que deram destaque. Estou me referindo ao MDB e à turma do PSD. Esses dois partidos foram que mais conseguiram colocar gente na prefeitura. Mais fizeram prefeitos no Brasil. MDB e PSD. Anota isso aí, tá? Isso é questão de concurso, viu? Se liga. Falar de política, dois partidos que conseguiram maior quantitativo de prefeituras em 2024. MDB e PSD. Um de direita e o outro, mais. O MDB hoje está mais direita, centrão, né? E PSD tá ali para extrema direita, mais moderadazinha, digamos assim. Vitórias e derrotas ao PT e da direita. O PT conquistou vitórias em capitais, como em Fortaleza, né, com Evandro Leitão, enquanto a direita se fortaleceu em outras regiões, destacando uma guinada conservadora nas capitais. Né? João Campos Neto, lá no Recife ele também, ele conseguiu, mas Pernambuco ele consegue, a Recife, né, aliás, ele consegue, mas assim, daquele jeito, né, gente, ele é o pessoal do PSB, então não é 100% PT, mas é de esquerda. Abstenção recorde, tivemos abstenção recorde em São Paulo, segundo turno registrou abstenção recorde, com explicação variando entre desinteresse, dificuldades logística e descrença no sistema. Tem aquela galera ainda que, gente, volta a urna de papel, volta a cédula de papel. Oh, meu Deus. Não, galera, a gente tem que avançar tecnologicamente. O mundo todo, sim, Estados Unidos já tem urna eletrônica, só que lá você tem um sistema de eleição que é diferente, tem os delegados que ainda votam no papel, mas é outra estrutura, não tem nada a ver comparar com os Estados Unidos, mas é claro, lá também tem urna eletrônica, na Europa tem urna eletrônica. É outro contexto, mas é claro, a galera ficou descrente, não só de urna, mas também tem aquele papo, a política não tá acontecendo, a política tá fraca, a gente tem que avançar. Tá aí um pouco desse desalento, digamos assim. Análise, eu coloquei que as eleições, gente, 2024, elas revelam um cenário político orientado à reeleição e ao fortalecimento da direita nas principais capitais, o que aponta tendências para onde? Para as eleições presidenciais de 2026. Então, a gente prepara a ideia, porque lá para 2026 o bicho vai pegar. Então, tivemos em outubro, reeleição e o bicho pegou. Nesse mês também nós tivemos o bloqueio da Rede X, né, no Brasil, antigo Twitter, né?
E moderação do conteúdo, né, gente? A coisa voltou devagarzinho, voltou, já está funcionando, claro, mas aqui eu estou querendo destacar isso. A plataforma X, antigo Twitter, de Elon Musk, foi bloqueada no Brasil por ordem de Alexandre de Moraes, decisão que foi divulgada por STF, com medida contra a propagação de desinformação. Voltou? Já voltou. Então, Relações Internacionais e Neutralidade dos Estados Unidos, o departamento lá dos Estados Unidos, declarou que não apoia nem se opõe a empresas privadas, respondendo à polêmica sobre o bloqueio e o papel das redes sociais. Então, se liga nisso aí também, tem esse ponto. E o bloqueio do X no Brasil ilustra, né, o dilema da moderação de conteúdo e da liberdade de expressão nas redes sociais, colocando em evidência os limites entre liberdade de comunicação e controle estatal. É claro que rede X, ela voltou, né? Ela voltou, mas fica a nossa análise. A coisa voltou, mas naquela tensão, né? Que tensão, professor? Pessoal, quando você tem a contexto da discussão toda a respeito de moderar as redes sociais, né? Botar algumas regras assim que fogem demais. É claro que eu concordo, e muitos especialistas concordam que a internet não pode ser terra sem lei. A gente tem que ter regras, né? Tem que ter controle disso aí também. Isso é importante. O que mais? Dentro do aspecto da economia, destaquei o crescimento econômico e polêmicas sociais também, né? Tivemos aí o treinamento em estética com cadáveres importados, né? Alta demanda por harmonização facial e outros tratamentos estéticos no mês de outubro gerou um aumento nas ocorrências de cadáveres para treinamento, despertando questões éticas legais sobre isso. Debate também sobre a Bolsa Família, gente, incentivo ao trabalho, mexeu. Especialistas discutem, né, a possibilidade de reformular o Bolsa Família para principais beneficiários que consigam emprego, evitando que o programa desincentiva ao trabalho formal. Exatamente, porque um dos medos é esse, viu, pessoal? O cara tá lá recebendo o Bolsa Família, tá de boa, acaba acostumando a viver com pouco, ou até mesmo entra no trabalho informal. Por quê? Porque ele sabe que se ele tiver carteira assinada, automaticamente vai cruzar os dados e ele vai se enrolar, né? Então, fica na informalidade e recebendo no Bolsa Família. Se liga, Brasil. Setor imobiliário e campanhas eleitorais, destaquei aqui, metade dos maiores doadores de campanhas são do setor imobiliário, demonstrando o peso político e econômico desse segmento no cenário brasileiro. E aí você vai pensar, tem alguma coisa errada, será, professor? Gente, e aí, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos estar falando aí, turma, do contexto simples, né? A Polícia Federal que investiga. Está tendo no imobiliário, mas é uma coisa estranha, suspeita, né? Você fala, pô, professor, sempre a galera que tem grandes riquezas aqui sempre está sobre o crivo da suspeita mesmo. Mas aí tudo isso aí chama atenção. Gente, hoje os dados se cruzam, dificilmente você... É claro, tem criminalidades, mas tem esse ponto aí imobiliário que TSE acendeu a luz laranja lá dentro. Dentro dessa análise eu destaquei então isso aí, que a economia do Brasil continua dinâmica, marcada por debates, né, sobre políticas sociais e os setores, né, que mudam o financiamento político. Então tem muita coisa, né, que a gente vai perceber hoje em dia, aí, muita coisa, mas muita coisa mesmo. E isso nos destaca isso bastante, né? Então, a pensarmos nessa economia brasileira, no Brasil recente, e esse outubro agora foi justamente isso aí, né, galera? Mexeu com tudo, né? A questão, esse contexto da estética mesmo, né? Eu até destaco aqui, né, além de refletir uma procura crescente por qualificação profissional no setor de estética, né? Você vê, pô, galera, se tá mexendo com estética, tá com dinheiro, né, professor? Pô, demais. Social, na pegada social, está aqui Outubro Rosa, gente, saúde preventiva, né? Aconteceu aí. Então, a campanha Mulher, Seu Corpo, Sua Vida, focou em aumentar o acesso ao diagnóstico precoce de câncer, de mama e do colo de útero também, né, gente? Especialmente nas regiões com menor assistência de saúde. Você lembra que capitais da Brasília, São Paulo, outras capitais também tem, que é a carreta da mulher, justamente pensando nisso, né, nesse cuidado, nesse zelo, né? É importantíssimo isso. Impactos da seca na Amazônia também, educação, né? A seca na Amazônia isola comunidades inteiras, impactando o acesso de crianças à educação. Em regiões como
com os piores índices educacionais do país, pra vocês terem ideia. Também destaquei aqui um ponto histórico para a gente pensar, porque esse ponto histórico, ele é um ponto social-cultural até, que foi a revolta da vacina há 120 anos. Vocês lembram que no contexto da Covid nós tivemos aqui no Brasil esse grupo anti-vacina, surgiu, cresceu, reclamou, chorou, pisoteou a cabeça. Mas não é novidade no Brasil. O Brasil já teve isso, e a revolta da vacina remete a isso, né? O aniversário do movimento que eclodiu em 1904, após a aprovação de uma lei de vacinação obrigatória, serve como reflexão sobre a saúde pública e a resistência popular frente a políticas governamentais. Isso aqui, gente, foi um pipocó, mas na época de Oswaldo Cruz saiu, mas foi duro. Ou seja, a saúde e a educação, gente, ela enfrenta desafios em várias frentes, desde de campanhas preventivas até o impacto das mudanças climáticas em áreas vulneráveis, enquanto dados históricos reforçam a importância da acessibilidade política de saúde pública, gente. São dois pontos que os governantes têm que se ligar. O que é de responsabilidade do Estado? Saúde, educação e segurança. São os 3 pontos, gente. Os 3 pontos. Isso é fundamental para que a gente continue nessa pegada, sabe? E o descaso é muito grande. Muito grande. Dentro da cultura brasileira, destaquei aqui também outubro, né? Marcando aí, dia 31 de outubro. Botei aqui o Dia do Saci, gente, como alternativa ao Halloween no Brasil, né? Instituído para celebrar o folclore brasileiro, o Dia do Saci é visto como um contraponto ao Halloween e busca promover a valorização da cultura nacional. A gente precisa, né, gente? A gente precisa muito desse ponto de valorização da cultura nacional nossa, né? Precisamos disso aqui. Patrimônio histórico e demolição do Palácio do Morro, né? A demolição do icônico Palácio Morro reacende discussão sobre a preservação do patrimônio histórico e o compromisso com a identidade cultural brasileira, né, gente? No Brasil, a sensação que a gente tem é que fatores históricos parece que não são levados a sério, arquitetura, tombamento, né, de resgatar, de recuperar, é a nossa memória. Se a gente perde isso, que identidade que a gente tem? Olha para a Europa, olha os monumentos. É claro que tem monumentos lá abandonados, mas estão lá. O Brasil não, o Brasil faz questão de apagar, parece. A literatura de João Cabral de Melo Neto, o legado do poeta João Cabral, que completou 25 anos de falecimento, viu, gente? 25 anos de falecimento. Continua vivo na literatura brasileira com foco em temas sociais e políticos ainda, viu, gente? Isso é importante. Ou seja, esses eventos culturais como um todo, gente, eles sublinham essa necessidade de valorizar e proteger a identidade cultural brasileira em meio à pressão dessa globalização, dessa invasão cultural externa. A gente recebe informações de tudo quanto é lado. Parece que tá tudo normal. Não, a gente tem a nossa identidade, nós temos a nossa cultura também. E destaquei história e curiosidades do Brasil. Chamamos a atenção aqui pela influência de primeiras damas e reforma do Bolsa Família, né? A atuação histórica das primeiras damas e a recente proposta da reforma do Bolsa Família mostram como figuras públicas e políticas sociais influenciam o comportamento e a política no Brasil. Nós tivemos Dona Ruth Cardoso, né? Falecida também, Dona Ruth Cardoso, esposa de Fernando Henrique Cardoso, Dona Marisa que foi a esposa do Lula no primeiro e segundo mandato, também teve uma passagem muito discreta na política. A Dona Ruth Cardoso ela era muito mais discreta do que a Marisa. As duas eram, mas a Ruth ela tinha um projeto bacana também, projetos culturais, projetos sociais. A Dona Marisa, que era a primeira dama do Brasil, que era esposa do Lula, primeiro e segundo mandato, ele também tinha grandes projetos sociais, pessoas que faziam, que agregavam ali dentro. Tem um histórico nisso aí também. A do Michel Temer, nem me lembro o nome dela, porque era dona de. Ela falava que era do lar, né? Recatada do lar. Esse era o slogan dela. Michele Bolsonaro teve esse peso também, né? Tentando fazer essas políticas sociais e voltaram para esse lado mais religioso. Então a gente tem esse histórico, né? E a revolta da vacina e memória histórica, né, gente? Com 120 anos de história. Como eu falei há pouco, relembra aqui a revolta da vacina, uma lição, né, sobre os desafios da acessibilidade pública em política de saúde e resistência a mudanças radicais também. O próprio Dia do Saci, falamos dele, né, 31 de outubro, representa aí essa marca também registrada para a gente tentar fazer o contraponto em cima da questão do Halloween. Seria a história, né, de uma lenda do folclore brasileiro,
E ao mesmo tempo celebração, porque o Saci ele é um brincante, mas também deixa um alerta, né? Rompimento com a natureza, né? Assim, respeita a natureza como um todo. E um outro aspecto que eu vejo, assim, que extremamente importante para a gente pensar, mas muito importante mesmo nesse contexto nosso, que é esse contexto desses dias, né, folclóricos. O Brasil tem que fazer mais isso. Porque o Halloween é algo que vem, né? Vem para cá. Ele vem para o Brasil, dos Estados Unidos para cá. É uma identidade nossa, né? Então fica ligado nisso. Só uma dica. Dentro do contexto também de outubro, ainda coloquei a seca na Amazônia, né? Em impactos sociais. Seca, extremo isolamento de comunidades também. A seca severa a gente está vivendo na Amazônia, está isolando comunidades, dificultando, né, o acesso à educação e outros serviços básicos em regiões com baixo desenvolvimento humano, viu, gente? O IDH, para quem não lembra, ele fala sobre, está ligado à escolaridade, né? A gente tem essa conexão aqui. Eu vou até destacar aqui embaixo, tá, pessoal? Deixa eu chamar a atenção aqui para vocês, porque eu sei que é um conceito geográfico que às vezes você pode ter esquecido. Ele fala de escolaridade. Escolaridade é quanto tempo essa criança fica a pessoa fica na escola, tá? E a longevidade nada mais é do que a expectativa de vida. Quanto está se vivendo? O Brasil hoje está 75, 76 anos de expectativa de vida. Essa ideia de longevidade. E aqui eu também chamo a atenção para você, outro fator que eu acho maravilhoso, gente, mas maravilhoso mesmo, que é essa ideia de renda per capita, a famosa renda per capita. A renda per capita é quanto se ganha por ano, né? Renda per capita é renda por cabeça, rendimentos. No Brasil, deixa muito a desejar. E impacto ambiental e social também, a seca, né, ela afeta diretamente a segurança alimentar, a saúde e o cotidiano das populações locais também, que dependem, né, de recursos naturais e de rios para transporte de subsistência. E a seca da Amazônia destaca essa vulnerabilidade de populações, né? Como falamos há pouco, ela deixa as populações vulneráveis sem conseguir locomover, até porque não são rodovias na Amazônia, nós estamos falando das rodovias, lá são as águas, né? São os barcos, são balsas, e isso tudo que faz a população ir e vir na região. O Bolsa Família, nós estamos falando aí uma preocupação muito grande, essa questão do incentivo ao trabalho em turma. Nossa Senhora, a discussão está pesada aqui, então especialistas sugerem que o Bolsa ele seja reformulado para incentivar o emprego, oferecendo benefícios adicionais a quem constar trabalho formal, evitando o desincentivo ao mercado de trabalho, como falei para vocês há pouco, mas reforço. O debate está onde? Ele está aqui, ó. Esse tema gera controvérsia sobre a função do Bolsa Família em aliviar a pobreza sem criar dependência e sobre como a política social deve interagir com o emprego, gente. O debate está nessa linha aí, né, social. Então você tem que ter o Estado tem que ter um cuidado, porque senão como é que você vai ter o trabalho formal? Ele tem que ter o estímulo ao trabalho formal. Eu destaco aqui para você, ó. Nós temos que pensar nisso, esse estímulo ao trabalho formal. Senão o cara vai ficar lá de boa, não vai fazer nada. Isso é preocupante também. Lembrei também aqui outro detalhezinho sério pra gente, que é crise e repatriação de brasileiros no Líbano, viu, gente? Nós temos uma crise humanitária na região, a operação de repatriação está pesada. O governo brasileiro já iniciou a repatriação de cerca de 3 mil brasileiros residentes no Líbano, que enfrentam condições de extrema dificuldade devido à guerra na região, né? Você sabe, ali, envolvendo Israel, envolvendo Hamas. Parceria diplomática de assistência humanitária, o Brasil coordena hoje esforços com outras organizações para garantir a segurança dos cidadãos brasileiros, representando um compromisso mesmo, né, com a proteção de seus cidadãos no exterior. Essa operação aqui de repatriação, ela revela o papel do Brasil na assistência humanitária, viu, gente? E nós tivemos nesse mês passado, mês de outubro, inclusive, esse momento ali, o Brasil ficou com medo, teve um momento de tensão, que um avião foi buscar a população brasileira no Líbano e houve uma certa tensão, ele fazer um voo sobre determinado espaço aéreo e ser atacado por Israel. A coisa não está fácil por lá, não. É reflexo, sim, que você está imaginando comigo. É reflexo da guerra entre Israel e Hamas ali na faixa de Gaza. Lembrei também aqui o mercado de estética, importação de cadrados. Eu falei disso aqui há pouco, mas eu quis trazer de novo um detalhezinho, porque lá eu citei, aqui eu aprofundo agora um pouco mais, que nos preocupa isso aí, ó.
A demanda por tratamento estético com harmonização facial gerou esse aumento aí de importação de cadáveres. E o impacto do mercado estético é isso, ele está evidenciando o crescimento do mercado estético e a necessidade de regulamentação específica para treinamento e qualificação de profissional. É claro que tem um detalhe, destacando questões de estética e regulamentação sobre isso, mas a demanda, né? Demandas do mercado e interesse crescente por especialização. Ou seja, rapaz, o negócio está aumentando e você pensa, caramba, essa quantidade de pessoas fazendo isso. Se tem a demanda, tem a oferta. Né? Se tem a oferta, tem a demanda, perdão. É porque está rolando, está tendo essa oferta grande ali. Tem a demanda, tem a oferta. Tem gente que está procurando, cada vez mais. E os caras estão, metendo bronca. Mas tem que regulamentar, né, gente? Regulamentar, porque senão pode criar riscos também até para o Brasil, pessoas, desaparecimento de cadáveres ou indigentes começarem a ser colocados aí para esses experimentos, para esses treinamentos, digamos assim. Olha, galera, é o seguinte, você que está comigo aqui agora ao vivaço no YouTube, tá curtindo? Beleza, espero que sim. E dou outra dica para você, no contexto aqui. Eu quero que você aproveite e agora eu vou estar indo lá direto para o site. Daqui para frente essa aula ela vai continuar. Só que ela vai continuar onde? Ela vai continuar no nosso site do Tribo. Então aqui, entre em contato, se inscreva lá agora e corre para lá. Professor, eu queria ver ao vivo. Dá tempo. Corre aí. E se, professor, eu queria assistir, mas não consegui fazer agora. Corre mesmo assim, entra, fala com a equipe, nem que você veja depois, que fica gravado, fica. Mas lá dentro, lá no nosso site aqui do Tribo, essa aula fica completa para você, tá bom? Te espero por lá. Chega mais. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo. Salve, meu povo! É isso aí, galerinha. Você aqui que está no nosso site agora, a gente continua a nossa aula. A partir daqui, né, já falei do mercado estético e só desse cortezinho lá do YouTube para cá, mas eu estou de volta. Estou aqui com vocês, continuando a nossa aula. Eu falei com vocês também dessa revolta da vacina, né, que foram aí 20 anos da revolta, né? A gente agora dá uma aprofundadazinha aqui, Lá atrás, em outubro de 1904, a revolta ela eclodiu lá no Rio de Janeiro, em resposta à vacinação obrigatória contra a varíola, ao detalhe, gerando caos na cidade, resistência popular, reflexões sobre saúde pública, política de vacinação. A revolta também representa um marco na nossa história da saúde pública brasileira e serve como um lembrete dos desafios da implementação de políticas sanitárias, tá, gente? Um grande lembrete aí também. 120 anos, né? 1904, a luta. Muita gente naquela época também se negou a tomar vacina. O Brasil tem dessas e era um outro momento, era outro tempo histórico, mas mesmo assim é ser humano, né? E é política. Bora ver como é que tudo isso cai em questão de concurso? Separei aqui nossas questões. Pessoal demais, hein? E o detalhe, viu, turma? Quero que você venha comigo nesse contexto. São questões inéditas, tá? Segura essa dica. Questões inéditas para você. Vamos lá. A Polícia Federal do Brasil investiga supostas conexões do Hezbollah com o grupo criminoso PCC. Essa investigação levanta preocupações sobre segurança interna e destaca a presença de redes criminosas transnacionais no Brasil. Sobre esse caso, julgue os itens abaixo. A investigação foca em possíveis ligações do Hezbollah com facções criminosas no Brasil. Ou seja, realmente temos um grupo aí, né? Essa ideia pegou pesado. Verdadeiro, né, professor? Verdadeiro, acabei de falar isso aí. As ações externas estão para entender a influência do Hezbollah nos países do Oriente Médio nesse contexto ali. Não, né, pessoal? Ele cita país no Oriente, todos eles não, né, gente? Falso esse contexto nosso aqui. 3. O PCC atua exclusivamente no Brasil e não tem conexões internacionais. Falso? Claro que ele tem. A investigação inclui uma análise de operações de financiamento de atividades do Hezbollah em solo brasileiro. Verdadeiro. Vamos lá. B, 1 e 2. Aqui eu comento. Os itens 1 e 4, né? Perdão, 1 e 4. B bola, marca. Os itens 1 e 4 são corretos, pois a investigação aborda possíveis ligações do Hezbollah com o PCC. Inclui análise de atividades em território brasileiro. O item 2 está incorreto, pois o foco não é apenas o Oriente Médio. E o item 3 está incorreto, pois o PCC possui ramificações internacionais, inclusive aqui na América Latina, para você ter uma ideia. Questão número 2.
Em outubro de 2024, o Brasil ele realizou operações de repatriação de milhares de brasileiros no Líbano. Essa iniciativa deve-se principalmente a quê, gente? A. Um acordo diplomático entre o Brasil e o Líbano. B. O interesse do governo brasileiro. C. Problemas climáticos. E A. Interrupção das condições de segurança no Líbano devido aos conflitos. Caraca, professor, essa daí, D de dado, sim. Ele iniciou a operação de repatriação devido ao agravamento da situação de segurança no Líbano, afetada por conflitos. Essa medida visa proteger cidadãos brasileiros residentes na região. Tá aí a ideia crucial para a gente. Questão número 3. Em outubro, o Rio Negro registrou o menor nível de estouro da história, afetando diretamente a vida dos pescadores e comunidades que dependem do rio para subsistência. Esse resultado é resultado de uma seca intensa, do aumento das chuvas, da construção de novas hidrelétricas ou da melhoria da gestão de recursos? Não, né, professor? É o item A, né, gente? Ó. A seca prolongada ela afetou diretamente o nível do Rio Negro, criando dificuldades para comunidades que dependem do rio e revelando os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia. Então, item A. Questão número 4. Durante as eleições municipais de 2024 no Brasil, observou-se um aumento na abstenção do segundo turno em São Paulo. Uma possível razão para isso foi o aumento da fiscalização nas urnas, a alta aprovação do atual prefeito que estava em reeleição, a falta de interesse de inscrição no sistema eleitoral ou uma campanha de conscientização do governo para a abstenção. Não. Ser de casa, né, gente? Falta de interesse e de inscrição no sistema eleitoral. Então, o alto nível de abstenção foi atribuído justamente ao desinteresse por parte dos participantes e uma diminuição crescente no sistema eleitoral, especialmente nos grandes centros urbanos, né, turma? Exatamente. 5. No Brasil, as investigações sobre o Hezbollah destacam a importância de prevenir a entrada de redes criminosas internacionais. Julguemos aí. O Hezbollah foi considerado por suas atividades de financiamento ilegal, foi considerado por suas atividades, sim, verdadeira essa visão. O PCC é investigado por ligações com o Hezbollah em ações criminosas no Brasil, nesse contexto, sim. O Brasil é um ponto estratégico para a operação do Hezbollah na América do Sul, nesse contexto, sim. O PCC é o principal grupo de inteligência, o principal grupo de inteligência da América do Sul. Não, principal não, você vai perceber outros cenários aí que a gente tem. Então, ó, item A aqui. E aqui eu destaco, para você pensar. 1, 2 e 3 estão corretos, abordando a atividade de Hezbollah e sua possível ligação com o PCC, destacando o país como um ponto estratégico da América do Sul. Item 4 está incorreto, pois o PCC não atua com grupos de inteligência. É ação, financiamento de armamento e muito mais. Então tá aí a ideia, né? Vamos lá, o que mais? Agora vamos pegar internacional? Bora. Política internacional, que eu quero chamar a atenção para você. Chama a atenção aqui já da crise diplomática Brasil e Venezuela, a coisa não está fácil. Você lembra que o Lula, não reconheceu a eleição de Maduro, isso pegou pesado porque todo mundo falou, PT, esquerda, mas o Lula acho que baixou o bom senso e falou, não dá mais. Maduro, bateu a ditadura. E eu coloquei isso aí sim. O embaixador na Venezuela foi convocado de volta ao país, refletindo que se acirraram nos últimos meses, né, entre as duas nações, com foco em disputas comerciais e políticas externas. E para colocar mais caldo, né, para engrossar esse caldo, botou mais farinha, nós tivemos um encontro no BRICS e a Nova Ordem Mundial. E o Brasil recomendou não entrar da Venezuela. No último encontro em Kazan, Rússia e a China lideraram a discussão para tornar o BRICS uma alternativa a blocos ocidentais, o que pode influenciar a política externa no Brasil. E o que nós tivemos ali? A Venezuela não foi recomendada para entrar. E foi acatado. Né? A Rússia ficou meio assim, mas a China, não, tudo bem, Brasil, você é um parceiro de pé de igualdade conosco, então a Venezuela não vai entrar. E aí eu destaquei isso mesmo. Tá? Então tem um ponto aqui. Ainda coloquei a podcast A Raposa e o Tráfico Internacional. A BBC revelou histórias de brasileiros envolvidos em redes de tráfico internacional, gente. Destacando o problema crescente de brasileiros aliciados, né, para transporte de drogas ali. Então são ideias ali que me chamaram muita atenção. Diplomacia brasileira com desafios, a situação do BRICS, as fronteiras também com gente ilegal passando o tempo todo, a negação da entrada da Venezuela no BRICS só faz engrossar a rusga, né, aumenta a rusga, essa briga entre Brasil e Venezuela.
E na economia, destaquei aqui o destino preferido dos brasileiros para a migração, né? Preferência para os Estados Unidos, Portugal e Canadá. Dados do LinkedIn indicam que a maioria dos brasileiros, gente, ele migra para esses países buscando melhores condições de economia, qualidade de vida e facilidades em obtenção de vistos também. Alguns impactos também econômicos do BRICS. Aí. Eu chamei a atenção para o fortalecimento do BRICS como um bloco alternativo afetando a economia global, posicionando-se como uma resposta aos blocos econômicos ocidentais e buscando a independência do dólar. Né? Por isso que a Venezuela estava com tanto interesse em entrar no BRICS, mas o Lula, não, calma lá, né? Porque vocês não cumpriram o acordo, que era mostrar as atas da eleição. Não mostraram e nem vão mostrar. Essas atas nem devem existir mais. A direita radical e questão trabalhista também, né? Pesquisadores apontam que a direita radical tem diretriz de proteção, tá? Trabalhista para atrair a classe média, os trabalhadores, promovendo discussão que se opõe à regulação estatal. Então, no análise da economia aí, ó, nós vamos perceber o trabalho está em transformação, o BRICS tentando liderar mudanças na política monetária e a crescente imigração brasileira em busca de oportunidade no exterior. Professor, a gente tem a sensação de que o brasileiro parece que ia parar com isso, mas, gente, a economia do Brasil está difícil, o mundo está mudando e o Brasil ficando um pouco para trás, ó, então a gente tem que buscar alternativas. Né? Na questão social internacional, chama a meta aí, né? Privacidade de dados. Né? Lançado na WhatsApp, se preocupou com o uso de dados pessoais para treinamento de inteligência artificial, que é a IA, né? A meta da IA. Liderando uma discussão sobre proteção de dados, né, gente? Então isso aqui tá uma tensão danada. Debate sobre suicídio assistido também é outro ponto que nos incomodou muito no mundo, né? A morte assistida do escritor brasileiro Antônio Cícero na Suíça reacendeu o debate sobre ética, legislação e acesso ao suicídio assistido, uma prática permitida em poucos países, como na Suíça, né? E isso traz à tona vários pontos, né? Retirada da vida, mas o Antônio Cícero já estava com perda de memória, Alzheimer, né, e tudo, então não estava muito bem. E num relâmpago de lucidez ele falou, não, eu não consigo escrever mais, já não desenvolvo como eu desenvolvia antigamente, então eu vou optar realmente por esse método que não é tão adequado, mas é o que vai me trazer um acalento aí para mim. E foi o que ele fez de fato naquele momento. A pensarmos, né? Na questão cultural, chamei aqui o Festival de Cinema Venezuelano de Direitos Humanos, né? O festival ele focou em produções sobre mudança climática e direitos humanos, mostrando o cinema como espaço de conscientização também. Isso chamou muita atenção. E também aqui na América Latina chamei a influência de influenciadores digitais na política, né? Por exemplo, aqui as características dos influenciadores como o Pablo Marçal demonstram como figuras digitais estão moldando o debate público e atraindo novos participantes. E tem um ponto interessante também, porque você tem uma figura que ele é pública na internet, ele faz lá seus trabalhos de visualização, de comércio e tal, e está atraindo para a política pessoas que não discutiam política, né? E está mudando isso é bom. É bom de um lado, mas ruim de outro, por causa do radicalismo, né? Então, a cultura digital, o cinema oferecendo plataformas, a questão mudando também a expectativa, né? O espectador está mudando, o espectador da política hoje também. E no conflito eu chamo a atenção de Israel e Irã, falamos um pouco, o Brasil até envolveu-se aqui, mas a gente chama a atenção. A retaliação e escalada de tensão, né? O Irã hoje lançou lançamentos de mísseis contra Israel, né? Ali, intensificando as hostilidades na região, então outubro foi muito tenso por isso. Esses ataques também refletem a rivalidade histórica entre os dois países. Chamamos a atenção para a resposta de Israel, expectativa de retaliação. Israel já anunciou possíveis reações e analistas avaliam o impacto disso. Então, ou seja, outubro foi, mas novembro chegou e continua. Poder militar comparado, né? Você tem a força de quem? Com o apoio indireto da potência como os Estados Unidos e Rússia, Israel e Irã demonstram também um poder militar significativo que sustenta essa rivalidade. Você vê, ó, Estados Unidos, aliás, nós temos Israel pegando o contexto do Hamas, na faixa de Gaza, essa disputa com o Irã. Então, é uma tensão no Oriente Médio, né? É uma tensão que não para entre Israel e Irã o tempo todo. Conflitos ali no Oriente Médio a mil, Hezbollah no meio e vai tocando. E a guerra, né? No Líbano, que eu havia comentado com vocês, eu dou uma aprofundadinha aqui agora, e a repatriação de brasileiros, por isso que a gente tem brasileiros que vivem lá no Líbano. Eles enfrentam dificuldades extremas devido à guerra, né? E o que levou o governo, inclusive brasileiro,
a organizar a repatriação de aproximadamente 3 mil, como falamos, né? E a guerra no Hezbollah tem um impacto muito grande, né? O conflito ele trouxe à tona, gente, questões sobre o Hezbollah e a escalada militar, né? Causando destruição generalizada em áreas urbanas, né? Colocando, inclusive, civis em risco constante, turma, constante mesmo. Então o Líbano está hoje, né, a população civil está em pânico na região, como um todo. Dentro do mundo cultural, eu não poderia deixar passar batido, eu chamei a questão da crise com Dead, né, que no meu tempo era Puff Dead, mas aí o cara é Dead, né, com Dead. Escândalos e acusações contra o rapper Dead. Mais de 100 pessoas surgiram com novas acusações de crimes sexuais contra o rap Dead, colocando sua carreira sob escrutínio e alimentando teorias de conspiração sobre o silêncio da indústria, inclusive, né, gente? Isso pegou muito mal. Esse impacto dessa cultura aí, né? Esses escândalos levantam questões sobre a proteção de celebridades e a responsabilidade da indústria musical em relação a figuras públicas, né, gente? O caso Dead expõe uma questão cultural muito complexa, né? Que envolve dinheiro, envolve celebridades, envolve promiscuidades, né? Então a coisa é, tipo assim, tudo posso se tem o dinheiro, né? Levanta essa questão, esse quesito moral aí para discussão. Desastres naturais que nós temos aí também, né? Furacão Ian na Flórida, o impacto do furacão Ian. O furacão da Ian atingiu a Flórida, causando grandes destruições e deixando inundadas com suas ruas e transformando em verdadeiras piscinas também. Isso aqui, ó, essa pegada, gente, ela trabalha em ser muito essa ideia do meio ambiente aqui, né? Catástrofes naturais. Brasileiros na Flórida têm medo também desse desastre. Muitos brasileiros, gente, que viviam na região, relatam medo e incertezas diante do impacto devastador do furacão e das consequências para suas vidas também. Os desastres naturais continuam sendo uma realidade lá na Flórida constantemente. E é tanto que nos Estados Unidos você tem plano de subterrâneo para você fugir de tudo isso, sem sombra de dúvida. E a coisa é tensa, né? A tensão toda. Política e tecnologia também, coloquei o bloqueio aqui, o Brasil, né, naquele cenário que nós havíamos falado lá, e que eu chamo a atenção de novo, né? Permanece bloqueado no Brasil após a decisão, mas isso no comecinho de outubro, depois desbloqueou, só para lembrar aqui, né? E os Estados Unidos também nesse pormenor todo aí, chamamos a atenção. E o conflito Afeganistão e o direito das mulheres, gente. Aqui a coisa não para. A luta da menina afegã pelo direito ao divórcio, né? Uma jovem afegã, gente, ela conseguiu um pagamento após anos da luta, mas o Talibã anulou a decisão, reafirmando as restrições impostas a mulheres sob seu regime, gente. A situação das mulheres, né, no Afeganistão segue deteriorando-se com o Talibã, reafirmando políticas que desconsideram direitos fundamentais e mantém restrições. Os direitos humanos com o grupo talibã no Afeganistão é zero, né? A mulher para eles é um objeto, a mulher para eles é apenas uma forma de procriação. E lá você lembra que no Afeganistão, com o Talibã, né, particular, claro, com o Talibã, pode-se ter várias mulheres, inclusive, tendo condição de sustentá-las. É um escrutínio, é uma coisa assim estranha. O mundo já não aguenta mais isso, né? Não adianta só falar assim, mas é a cultura deles. Não, gente. Muitas culturas se adequaram à realidade ocidentalizada, muitas culturas se adequaram ao respeito. Está na hora de dar um basta, né? Nesse caso do Talibã no Afeganistão. Política dos Estados Unidos, debate para a vice-presidência, né? Então, debate entre Tim Walz e J.D. Vance, né? O debate entre os candidatos de vice trouxe à tona diferenças significativas entre temas de imigração, economia e saúde. As discussões entre Walz e Vance refletem o cenário polarizado dos Estados Unidos, sim, com eleitores atentos a temas como segurança nacional e política. O debate não para por aí. E eu quero dizer para vocês outra situação. As eleições norte-americanas, bem dividida, porque você tem o Trump tem lá seu carisma, mas a Kamala ela tem um carisma muito forte também. Essa questão de trabalhar na justiça, né, sempre ter sido promotora, então a mulher tem uma visão política bem arrojada e social. Conflitos no Oriente Médio, né, a gente falou do Irã, que eu trago agora a figura do Hezbollah Irã, né, Israel. A relação de hostilidade entre Israel e Hezbollah teve origem, sim, com a invasão lá atrás, um pouco histórico, desde 82, criando uma organização que até hoje atua na defesa dos territórios libaneses, que é o Hezbollah, e retaliações recentes. A morte de líderes do Hezbollah
em ataques israelenses intensifica, né, gente, a rivalidade e fortalece a retaliação do grupo com implicações diretas na segurança do Oriente Médio. Então a história já fala, né, ao longo dessa história, você tem essa linha de conflito contínuo aqui. E realmente, essas batalhas são históricas. Aí o Hezbollah ele fica na parte do Líbano e é um grupo armado, terrorista muito forte. Dentro das questões culturais e espionagem, eu chamei aqui atenção para a ilha de Diego Garcia, né? Ministério Geopolítico de Diego Garcia. A ilha de Diego Garcia no Oceano Índico é considerada estratégica pelas forças militares dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas seu acesso é altamente restrito. Tem muita coisa lá de tecnologia, né? Segredos e conspirações e a presença militar na ilha alimenta a teoria de conspirações e levanta questões sobre os interesses geopolíticos das potências ocidentais em controlar territórios estratégicos, como esse, né, em pleno Oceano Índico ali também. Então é um exemplo dessa disputa global, ou seja, você pode falar, professor, aquela sensação parece de Guerra Fria, não acabou ainda. A Guerra Fria em si, ela mudou o foco, né? Hoje você observa mais uma Rússia que quer avançar no próprio capitalismo, a China também que tem seus interesses comerciais, né? Eu diria que é por aí, mas existe sim esse mundo da espionagem, as conspirações juntos com ele. E falando em China, eu trago o século da China, né, gente? A ascensão chinesa e projeção global também, o século XXI vem testemunhando uma ascensão econômica, militar e tecnológica da China, transformando-a em um poder global de primeira linha. Impacto global de tudo isso é a expansão da influência chinesa em alianças de moldando a política mundial, especialmente em relações, gente, às nações emergentes e ao comércio internacional. A China tem uma presença muito forte nas nações emergentes. Um exemplo é estar na África, um exemplo estar no Brasil, um exemplo querer abrir o BRICS para outros países também, inclusive sul-americanos, né? Então essa ascensão da China representa a reconfiguração do poder global, viu? Esse trecho ali que eu marquei é uma reconfiguração do poder global. E Israel não para, é Israel contra o Irã, é Israel contra Hezbollah, é Israel contra Hamas. Então a duração prolongada do conflito, a atual guerra entre Israel e Hamas tem se estendido mais do que os conflitos anteriores, sendo impulsionado por razões como novas alianças, interesses políticos externos e complexidade logística nas áreas de combate também. Dentro desse impacto nas comunidades locais, nós temos cenas de sofrimento, perdas familiares se repetem em regiões como Gaza, Israel, onde sofrimentos civis, como as consequências diretas da guerra também. E Gaza está devastada, né? Mas Benjamin Netanyahu deixou muito claro, só vou parar quando eu varrer do mapa o Hamas da faixa de Gaza. Na verdade, ele queria dizer mais os palestinos, né? Infelizmente, é uma tragédia que está acontecendo. Tanto o ataque do Hamas a Israel, claro que foi horrível, mas Benjamin Netanyahu não está atacando só o Hamas, está atacando palestinos inocentes. Então, ou seja, as atrocidades vêm dos dois lados. O Hamas, que é um grupo terrorista, fato. E Benjamin também, que já está agindo também como tal. Conflito regional e capacidade militar de Israel, né? A gente coloquei aqui, falando de Israel, é profundo mesmo. Nas últimas semanas de outubro, Israel intensificou ataques em várias frentes do Oriente Médio, operações no Líbano, no Hezbollah, questões também de sustentabilidade militar. Analistas questionam até que ponto Israel, aquilo que eu acabei de falar, pode sustentar operações militares simultâneas, dando complexidade aos recursos necessários, né? Agora você vai pensar, quem dá esse recurso? Estados Unidos. Né? Essa capacidade é daqui, ó. Essa capacidade é norte-americana. Fato. Relações internacionais Rússia, China e conflito da Palestina, né? Olha lá, puxando, tem interesse ali, né, pessoal? Tem muito. Eu diria para vocês, interesses ali não são poucos, não, gente. Rússia e China têm histórico de apoio aos direitos palestinos em ambos os países, buscam influenciar a mediação de conflitos entre Israel e seus vizinhos, fortalecendo sua presença no Oriente Médio, inclusive. Seus interesses geopolíticos, alianças, né, o posicionamento da Rússia e da China, né, no conflito palestino pode alterar alianças e influenciar negociações de paz e de guerra também. A intervenção diplomática da Rússia, da China, tem vários reflexos ali dentro. Dentro da cultura, chamei a atenção para a identidade como monumentos de Kilmartin Glen, né, os monolitos de Kilmartin Glen, no Reino Unido, são um dos monumentos pré-históricos mais antigos, antecedendo Stonehenge e as pirâmides do Egito, e continua a fascinar arqueólogos e historiadores. Né.
Daí a ideia do patrimônio cultural de preservação, que é o local simboliza a importância de preservar a história. Então, grave bem esse nome, né? Os monolitos de Kilmart Glen, tá? Então são mais antigos do que Stonehenge, do que Egito. Dentro da questão do conflito do Oriente Médio, a gente chama atenção, eu mostrei os Estados Unidos e chamo agora de novo ele, né? Porque você tem, sim, a presença dos Estados Unidos enviando soldados, equipamentos, né? Presença militar, ela aumenta a complexidade do conflito, sim, reforça a defesa, né? Então, é uma intervenção que amplia o conflito. Está aí a resposta, né? O que amplia o conflito hoje em Israel? Estados Unidos. A influência da China e Rússia na África continua, né? A expansão do poder na África também não para. E lembrando que a África do Sul, é claro, a do Sul faz parte dos BRICS, mas a África toda está de olho, né? Então, China e Rússia têm estratégia para aumentar a influência na África, o continente, tá, gente? Usando investimentos em alianças militares, relações comerciais e alianças políticas também, financiada pela China e acordos militares com a Rússia. Então, hoje nós temos aqui o avanço. China e Rússia na África representam uma reconfiguração das alianças globais, tá? E demonstra como a África se torna um palco de disputa do poder. E a crise em Cuba, gente, coloquei uma coisa nova também, o aumento aqui de crimes e gangues em Havana. Cuba enfrenta uma onda de criminalidade com aumento de atividades de gangues e tráfico de drogas também, em locais como Callejon e Callejon de Amel, conhecido por ser um ponto turístico em Havana. Impacto também da população pelo turismo, né? Crescente segurança afeta a economia e o turismo também trazendo novos desafios. Então, a palavra-chave aqui vai ser escalada a violência em Cuba, essa ideia. Agora, é claro, gente, a família Castro já não está mais no poder, né? Hoje você tem influência deles no poder. Automaticamente, hoje você tem influência lá, pouquíssima dele, mas mantém essa questão do país estar sob a egídio do comunismo, ditadura, ditatorial, mas já tem uma discussão aí para acabar com os embargos econômicos sobre Cuba, tá? E aí pode ser que mude essa realidade. Esperamos. Chamei a parte também Nobel da Paz aqui, né? Sobreviventes da bomba atômica. Grupo de japoneses premiado por Nobel da Paz, né? Um grupo de sobreviventes da bomba atômica. O Japão ganhou o Nobel da Paz em reconhecimento à sua luta por desarmamento e pela conscientização sobre as consequências. O prêmio destaca a importância do desarmamento nuclear, a relevância das vozes. Então chama atenção aqui a isso. Então, Nobel da Paz para sobreviventes japoneses, gente. Então tá aí a ideia, fim da bomba nuclear. E eleição dos Estados Unidos, o colégio eleitoral começando, né, o sistema de votação lá, a coleção eleitoral não está no centro dos debates sobre a influência no favorecimento de candidatos republicanos. E a implicação para as eleições, as discussões sobre o sistema eleitoral têm impacto direto na forma como as eleições se posicionam. E aqui eu chamo a atenção, o colégio eleitoral continua sendo um ponto de controvérsia, porque a população pode votar, mas vamos lembrar aqui que não é o voto popular que ganha, lá são os colégios eleitorais, são os delegados, né? E isso tem um peso muito grande. Crise econômica na América Latina, chama a atenção aqui a questão do preço do lítio. América Latina, especialmente países como Chile e Bolívia, a gente enfrenta desafios econômicos com a forte queda dos preços de lítio, que afeta as receitas de exportação. O lítio, gente, ele está ali para fazer baterias, por exemplo, celulares de carro, tá? Com a queda da demanda, esses países buscam alternativas para manter sua estabilidade econômica e se adaptar ao mercado volátil. A flutuação do preço de lítio revela uma vulnerabilidade econômica de países latino-americanos que dependem da exportação de minerais, né, gente? Então, fica a dica, né, ao contexto aí do lítio. Das eleições do Uruguai, que chama a atenção também, segundo turno, tá, gente? No Uruguai, os candidatos que avançaram para o segundo turno das eleições representam diferentes visões sobre políticas sociais e econômicas, né? Nesse cenário, nós temos, será decisivo para definir o futuro do país e as políticas de administração pública também, né? Então, as eleições lá estão para o segundo turno, e para o Brasil é um peso muito grande, porque o Uruguai faz parte, né, do Mercosul e está em outras parcerias com o Brasil. Dentro desse cenário, inclusive, chama atenção aqui também, claramente, para esse contexto dos BRICS aqui de novo, só que eu quero chamar a atenção agora para o futuro do bloco, viu, gente? Ó, reunião do BRICS dominada pela presença da Rússia e China apontou o caminho para fortalecer o bloco como alternativa ao Ocidente, com implicações diretas para países emergentes, incluindo o Brasil. A influência da Rússia e da China no bloco coloca o Brasil em uma posição estratégica, mas também exige alinhamento. Lembrando para você, atuação. No detalhe,
Hoje o Brasil comercializa soja, grãos em geral, aço e tal, Rússia e China, tá? Então é um parceiro comercial forte. No conflito Hezbollah e o Brasil, a gente tinha chamado a atenção a ligação com o PCC, eu destaquei isso aqui já para você, então vou levando. E a tempestade de enchentes na Espanha. A gente tinha falado do que aconteceu nos Estados Unidos e agora na Espanha também, viu, turma? Enchentes devastadoras na Espanha. Imagens satélite mostram, né, a extensão das inundações que atingiram Valência e outras regiões da Espanha, em torno de 150 mortes. E a Espanha experimentou um ano de chuva em apenas 8 horas, causando destruição, infraestruturas e perda de vidas também. Rússia, aqui, atenção, Rússia e Google, multa monumental, gente. A Rússia ela multou o Google em um valor astronômico maior do que toda a quantidade de dinheiro existente no mundo. É uma medida que destaca a disputa entre o governo russo e grandes empresas de tecnologia. A ação reflete uma tentativa de controlar o poder da Big Techs, uma intensificação na regulamentação das empresas estrangeiras. Claro, exagerou, né? Você viu, o pessoal falou, pô, o Brasil radicalizou com X. Vai para a Rússia, fica lá. Olha, o Google não tem nem como pagar, né? Lógico, né? O que Vladimir fez foi para sacanear mesmo, né? Então, e ao mesmo tempo, o que Putin pensa? Essas empresas, essas Big Techs, para ele é fiscalização, espionando a Rússia, né? Claramente. As eleições do Uruguai, o candidato segundo turno, né? Os candidatos que avançam para o segundo turno também. Então temos essa observação aqui sobre o Brasil também, que eu falei com vocês. Atenção. As mudanças climáticas, chamamos a atenção aqui para o Monte Fuji, gente, no Japão, sem neve, mais de 130 anos, gente. Pela primeira vez em 130 anos, o Monte Fuji passou por um período sem neve prolongado, trazendo mudanças climáticas. Isso é novidade, viu? A falta de neve do Monte Fuji afeta o turismo e chama a atenção para os efeitos das mudanças climáticas. Olha aí, galera, ó. Atenção a esse aqui, viu? Se liga. Aquecimento global na área, né, gente? Isso é muito nos preocupa. E os desafios econômicos do Japão tem um método Kakebo, né? O Kakebo, gente, é um método japonês tradicional para controlar os gastos. Vem ganhando popularidade fora do Japão, especialmente entre pessoas que buscam uma abordagem mais consciente da economia. Controle financeiro e cultural da poupança. Né? O método incentiva a disciplina financeira e pode ser uma solução para os desafios econômicos enfrentados por jovens de diversos países. Então, atenção, ó, novidade, Kakebo, sabedoria financeira japonesa, né? Como economizar, como poupar. Quer saber mais do Kakebo? Dá uma googada aí. Vamos para as questões? Bora para as questões, professor. Vamos lá. Bora pensar, separei aqui para gente. Em outubro, a Rússia, ela impôs ao Google uma multa, acabei de falar, né? Que excede o valor de todo o dinheiro existente no mundo. Essa decisão reflete principalmente o quê, gente? O que eles estão querendo? Uma estratégia para investigar, para investir, uma tentativa de fortalecer, uma ação para promover, uma política de incentivo. Direto ao ponto, é uma tentativa de fortalecer o controle sobre grandes empresas de tecnologia. Então, ela busca controlar o quê? Essas Big Techs, né? Estrangeiros em seu território. Nada de espionagem. A América Latina, especialmente países como Chile e Bolívia, enfrenta desafios econômicos devido à queda do preço do lítio. Esse declínio afeta o quê? Diretamente a produção de alimentos, a urbanização, o turismo e a exportação. Isso é D, né, gente? As exportações e as receitas econômicas. Olha aí. Impacta significativamente as economias de países que dependem das exportações. 3. No Reino Unido, algumas escolas optaram por banir celulares em sala de aula, justificando a decisão com base na melhoria da atenção e participação dos alunos. Essa medida é aplicada principalmente para quem? Para aumentar o ritmo de lazer, reduzir custos com tecnologia, melhorar a concentração ou promover os tablets em vez de celulares. Não, nós estamos falando de melhorar a concentração e interação social. É isso mesmo. Passem em telas, então, ou seja, vamos conversar, vamos estudar. Para de ficar aí. 4. A tempestade que assolou a Espanha em outubro foi considerada a mais intensa do século, causando enchentes devastadoras. As inundações ocorreram principalmente porque a Espanha experimentou um ano de chuva com apenas 8 horas, houve falhas no sistema de drenagem, a infraestrutura reservatória foi danificada, não houve alerta de tempestade emitidos. Nós estamos falando isso aqui, ó. A Espanha experimentou um ano de chuva em apenas 8 horas. Gente. A chuva foi muito intensa, né? Intensidade de chuvas no curto período, gente. Isso aí em qualquer lugar do mundo. Até Japão, que tem um sistema bom de águas pluviais, vai sentir menos, mas vai. 5. Em outubro, a doutrina do Destino Manifesto, que remonta ao século XIX, voltou a ser discutida. O Destino Manifesto é uma doutrina que defende a expansão dos Estados Unidos como uma missão
divina. Exatamente. A eleição, né, galera? Traz à tona todas as loucuras e devaneios. Essa doutrina justificou a expansão territorial americana para o oeste. Naquele contexto, sim. O Destino Manifesto influenciou a política externa americana durante o século XX, sim, expansionismo. E a doutrina do Destino Manifesto foi amplamente usada na América Latina para justificar sua dependência. Não, nada a ver isso aí, né? É só Estados Unidos. Vamos lá nela? 1, 2 e 3, refletindo a influência do Destino Manifesto na história dos Estados Unidos e sua política de expansão. O que é isso, o Destino Manifesto? Tá? No item 4, isso é correto, pois a doutrina exclusiva dos Estados Unidos e não foi usada na América Latina para fins de independência. Não, nada a ver isso aí, né? O Destino Manifesto é algo expansionista e dos Estados Unidos mesmo, nas suas ideias. Pessoal, esse foi Fatos do Brasil e do Mundo em outubro. Gostou? Deixe seu like, deixe suas informações aqui conosco. E aproveitando também você, se quiser me seguir, corre para lá. Você vai me encontrar aqui, ó. Você vai me encontrar no Instagram como Radar Atualidades. Procura lá, me chama que eu apareço para vocês. Galera, aquele grande abraço aí para todos, tá? Sucesso e até a próxima. Rumo ao gabarito. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!